Antes de você entrar em 2026, eu preciso te fazer um alerta muito sério. Muita gente vai começar o ano cheia de esperança, mas vai terminar do mesmo jeito que terminou o ano passado. E o problema não é falta de fé, nem falta de esforço. É um erro que quase ninguém percebe. E se você quer um ano de 2026 diferente, eu convido você a ficar até o final deste vídeo, porque o que eu vou dizer aqui vai mudar o rumo da tua vida. E ao final deste vídeo, eu tenho certeza que você vai ter coisas importantes para poder colocar em prática e fazer com que o ano que se inicia seja o melhor ano da tua vida. Prazer, se você não me conhece, eu sou o pastor Luiz Almeida. E neste vídeo nós vamos conversar sobre passos, erros e principalmente conselhos que vão te ajudar para que o teu ano novo seja uma nova vida, principalmente diante de Deus. Para começar, eu quero compartilhar com você 4 passos que são super importantes em qualquer projeto da vida, inclusive quando a gente pensa num novo ano. Quando nós falamos de projetos, de planos, de sonhos, nós tendemos a olhar sempre para o futuro, olhar para frente e muitas vezes desconsiderar o passado. Nós não podemos desconsiderar o passado. E uma coisa muito importante para o nosso projeto para o ano que se inicia é fazer uma retrospectiva do ano passado. Nós podemos ver aí nos meios de comunicações que todo ano tem a retrospectiva. E às vezes a gente vê coisas legais e muitas vezes a gente vê as coisas tristes. Sim, quando a gente olha para o passado, nós vamos ver os nossos acertos e também nós vamos ver os nossos erros. Os nossos acertos nós podemos melhorar. Os nossos erros a gente tem que entender o que nos fez errar e consertar para que isso não venha a se repetir. Mas quando eu falo sobre olhar para o passado, fazer uma retrospectiva, o meu objetivo é fazer um momento de gratidão. Quando nós olhamos para o que nós erramos e nós não tivemos algo pior, uma tragédia, nós agradecemos a Deus porque entendemos que Ele nos livrou. Quando nós olhamos para os nossos acertos do passado, nós agradecemos a Deus porque Ele nos capacitou. Então, agradecimento é o primeiro passo para que os nossos projetos, para que o nosso ano seja melhor. Se nós deixarmos de agradecer, nós não vamos conseguir conquistar coisas novas. E para conquistar coisas novas, nós temos o segundo passo, é o alvo. Crie um alvo para você. Paulo diz que ele prosseguia para o alvo. A palavra alvo no original grego é escopos. Sim, é aquela palavra que você está acostumado a ouvir aí, o escopo do projeto, ou seja, o objetivo do projeto. E escopos era o centro do alvo, era na mosca, era onde o atirador acertava a flecha, onde tinha a pontuação máxima. Quando nós temos um alvo, quando nós temos o centro do que nós precisamos fazer, isso nos faz viver com mais intensidade. Isso nos motiva a levantar cedo, isso nos motiva a nos preparar, a nos capacitar e sempre estar pensando naquilo que alimenta os nossos sonhos. O alvo é super necessário para qualquer pessoa na vida, e principalmente para quem vive de fé. E para alcançar o alvo, nós vamos ao terceiro passo que eu tenho que te ensinar logo de início nesse vídeo. É ter alvos intermediários. Ou seja, eu tenho um alvo principal, só que para chegar nesse alvo principal, eu preciso de alvos menores que vão me dando força e experiências para conquistar passo a passo. É aquela velha história de uma guerra. A guerra é vencida quando nós vencemos as batalhas. Uma guerra, ela é um objetivo maior. As batalhas são objetivos intermediários. Esse é o terceiro passo. Criar alvos intermediários. E o quarto passo, ele é tão importante quanto os demais. Talvez o mais importante. Coloque em prática. É, achou, colocar em prática, beleza, assim. Por que eu estou falando colocar em prática? Eu vou te dar uma outra frase para você pensar. Fale menos e trabalhe mais. Porque não adianta eu ter fazer uma retrospectiva, ver tudo que eu acertei, agradecer, não adianta eu criar um alvo, não adianta eu criar alvos intermediários se eu não colocar em prática. Sabe por quê? Isso tende a, muitas vezes, eu ficar compartilhando meus projetos, ficar falando e me alegrando no falar. Isso é legal, compartilhar projetos é legal, sim. Só que muitas vezes nós criamos expectativas, expectativa nas pessoas que nos amam, nas pessoas que estão próximas da gente, tipo, esse ano eu vou fazer faculdade, esse ano eu vou trabalhar,
esse ano eu vou fazer isso e aquilo, e a gente compartilha com pessoas que nos amam, e essas pessoas, elas começam até a orar pela gente, a nos ajudar, e aí quando a gente não realiza, sabe o que acontece? Cria uma frustração maior. Então, procure praticar, ao invés de ficar compartilhando muito, ao invés de ficar gerando expectativa em você e nas pessoas. Também, quando a gente fala muito e pratica menos, sabe o que acontece? A gente gasta energia. Gasta energia no processo de ficar satisfazendo os nossos comentários. A gente se alegra em compartilhar as coisas e muitas vezes não realizar. A gente começa a se especializar em falar muito e não executar, e não conquistar. E isso não é bom. Quando a gente também fala muito e não pratica, quando a gente compartilha os nossos projetos, a gente corre o risco dos nossos projetos serem copiados, serem roubados. Sim, tem pessoas que te amam, tem pessoas que te admiram, mas há projetos que você compartilha e as pessoas falam assim: puxa, isso aí podia ser eu. Por que eu não pensei nisso? E aí sabe o que vai acontecer? Vão copiar o seu projeto, vão copiar os seus sonhos, e aí automaticamente isso não vai ser legal, isso não vai dar certo. Tá bom? Então não adianta você só falar, procure praticar. Qual desses passos você já pratica? Comenta aí embaixo. O que você já tem feito? Agora, só por isso que eu já compartilhei aqui, esses conhecimentos, esses passos, eu já acredito que já vale o teu like. Mas, ao mesmo tempo, fica atento, não adianta fazer esses 4 passos se você cometer um erro que é crucial. Qual é o erro crucial, pastor? Poxa, eu estava todo empolgado, 4 passos, e aí o senhor vê agora que existe um erro? Sim, não adianta praticar esses 4 passos se você mudar de agenda, mudar de plano, mudar de sonhos, mudar de ano, mas não mudar a tua vida espiritual, não mudar o teu coração, não mudar a tua atitude diante de Deus. Muitas vezes nós fazemos planos, mudamos de ano, arrumamos tudo, coisas maravilhosas, e essas coisas muitas vezes no campo humano até dão certo, mas as coisas dentro da gente não mudam. Nós não nos satisfazemos. Não adianta, nenhum projeto no mundo vai te satisfazer se você não estiver bem com Deus. Não adianta mudar planos, não adianta mudar de ano, se não mudarmos o nosso coração, se não mudarmos a nossa vida. Esse é o maior erro que nós cometemos quando mudamos de ano, mudamos de projeto, fazemos sonhos, mas não deixamos o Senhor nos mudar, nos transformar. E aí eu entro na parte mais importante desse vídeo, e eu tenho certeza que já vai valer o teu like e vai valer principalmente o que vai acontecer na tua vida, que para mim é a coisa mais importante. Saber que você mudou pelas coisas que eu estou compartilhando aqui. 3 conselhos para que não somente o teu ano de 2026 seja melhor, não somente os teus projetos, mas tudo na tua vida. Não priorize nada além de Deus. Antes de planejar, antes de fazer, antes de colocar no papel, busque a direção de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso me lembra de uma vez quando eu tinha que fazer uma viagem. Eu ia fazer essa viagem de carro para o sul do Brasil. E aí eu já estava comentando com as pessoas, estava fazendo os projetos, tudo esse espaço que eu estou falando para vocês eu já tinha praticado. E de repente me deu um insight que eu pensei, poxa, eu ainda não orei acerca disso. Ajoelhei-me para falar com Deus e falei, Senhor, me perdoa. Eu estou comentando com todo mundo, estou fazendo projetos, já fiz planilha, fiz tudo, mas eu não perguntei para o Senhor se eu posso ir. O Senhor me autoriza? O Senhor me deixa? O Senhor vai me guardar? Deus não respondeu nada. E aí, logo em seguida, eu tive uma reunião com um grupo de amigos na igreja que nós chamávamos Amigos para Sempre, que era um grupo de apoio. Se você fez parte dessa época, aí coloca aí. Eu estava no grupo de apoio e eu vivenciei isso aí que o senhor falou. E aí eu estava ali no grupo, na reunião, final de ano, com fraternização, presente para lá, presente para cá, e eu recebi um envelope de todos os participantes. Eu era o responsável do grupo, sempre tem aquele agrado, né? Graças a Deus pela vida dos irmãos. E isso é um tipo de mimo que Deus nos dá. Quando eu recebi o envelope, antes de abrir o envelope, Deus me respondeu assim: você não me perguntou se você podia viajar? Você não queria saber se era a minha vontade de você ir ou não? Aí está a resposta. Quando eu abri, tinha uma quantia em dinheiro que era o suficiente para me ajudar a consertar uma parte elétrica do carro, que eu não tinha dinheiro.
E se eu não consertasse, eu entendia que aquilo era um não de Deus e eu não iria viajar. Mas com aquela ajuda financeira que os irmãos me deram voluntariamente, aquilo me ajudou. Ou seja, eu orei, mesmo sendo depois do projeto, eu fui o suficiente para entender, Senhor, eu deveria ter orado antes. Então, ore antes. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus no primeiro ponto do seu projeto para que ele dê certo. A primeira coisa é essa. A segundo passo, o segundo conselho, melhor dizendo, é seja fiel no processo. Não esquente tanto com o resultado. Pense sempre no processo. Isso, gente, não é papo de coach. Isso é vida com Deus. Se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu não quero cometer o erro que eu já falei aqui, que não adianta mudar as coisas todas se a minha vida não mudar, eu preciso confiar no processo, pensar no que eu tenho que fazer todo dia, e o resultado vai vir normalmente. Então, sabe o que você precisa fazer todo dia para que o teu ano de 2026 seja diferente e os teus projetos se realizem? Ore todos os dias. Não abra mão do famoso devocional. Você pode ver aqui no canal, eu tenho inúmeros vídeos falando sobre leitura da palavra, oração. Querido, não adianta pensar em resultado, numa vida melhor, num ano de 2026 melhor, em uma empresa mais forte, em ganhar mais dinheiro, se eu não sou fiel no processo. E esse processo é leitura da Bíblia todo dia e oração. Eu não posso abrir mão do meu momento diário com Deus. Esse é o processo que me leva ao resultado. E o terceiro conselho que eu deixo para você é entregue o controle na mão de Deus. Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Fazemos planos, arquitetamos, pensamos no novo ano, mas se não entendemos isso, o nosso ano vai ser horrível. Vamos chegar ao final de 26 pensando em 27, achando que 26 foi ruim, sabe por quê? Nós não entregamos tudo na mão de Deus. Não é só orar antes, é entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Os nossos projetos vão dar certo, aqueles que são do projeto de Deus. Os que não forem, querido, descansa. Quando você chegar ao final do ano de 2026, você vai pensar naquela coisa que eu já orientei aqui, de fazer retrospectiva, aí você vai olhar assim, isso eu não consegui, porque não era a vontade de Deus. Você vai estar em paz. Porque eu, olhando para o ano de 2025, que está acabando agora daqui a pouco à meia-noite, eu penso assim, gente, o que eu não conquistei foi plano de Deus. E o que eu conquistei também foi plano de Deus. Ah, pastor, aí eu não, eu me esforcei, eu fiz tudo, mas eu entendi que tudo está no controle de Deus, até as minhas derrotas. E nas minhas derrotas eu cresci. E se você entende que tudo isso que foi falado aqui vai te abençoar no ano de 2026, esse vídeo já te abençoou, considere se inscrever no canal. Nesse canal eu falo sobre coisas simples do Evangelho. Eu gosto muito de teologia. Já dei aula de teologia. Eu gosto muito da Bíblia, mas eu gosto de teologia e Bíblia sendo aplicado na prática. E é isso que eu compartilho aqui. Você pode ser abençoado cada vez mais quando eu lançar um vídeo. É só você, além de se inscrever, apertar o sininho. E se você não deixou o like, deixa o like, aproveita para compartilhar esse vídeo, coloca lá no vídeo da família, melhor, no grupo da família, no grupo do trabalho, compartilhe esse vídeo, me ajude a alcançar mais pessoas, porque eu tenho certeza que tem gente que está nessa aflição. Ai, como vai ser o ano de 2026? Se você entregar tudo no controle de Deus, o ano vai ser uma bênção. Agora, se você quer saber mais coisas para o ano de 2026, coisas que eu já praticava em 25, já falei em 25 e vai te ajudar também no ano de 26, é só você clicar num desses vídeos aqui. Já nos vemos lá em alguns segundos e seremos abençoados nesse ano que se inicia. Feliz ano novo. Deus abençoe. Que o teu ano de 2026 seja muito feliz. Deus te abençoe. É só clicar. Já nos vemos lá em alguns segundos.